Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom dia para vocês. Que essa semana inicie e termine rapidamente, né? Porque sexta-feira já vai ser feriado. Espero que estejam todos bem. Por aqui também super tranquilo, graças a Deus, super recuperada já. E vamos dar início às nossas aulas. Mas antes eu só gostaria de falar com vocês sobre a prova. Em breve vocês vão receber a nota, a devolutiva também teremos uma oportunidade de fazê-la, indicando aí, né, as questões corretas para quem eventualmente tem errado algum tópico, algum ponto. Então, em breve a gente fala da prova. Hoje a gente vai continuar falando de inquérito policial. A última coisa que nós analisamos foi como que ele inicia, né? O início do inquérito policial. Vamos recordar rapidamente? O inquérito policial pode iniciar de ofício pelo próprio delegado, ou seja, sem provocação de ninguém. A vítima solicitando, ou qualquer pessoa que possa representar a vítima. Ministério Público ou juiz requisitando, ou aí já é uma ordem, né, emanada de outras autoridades. Qualquer pessoa do povo também tem o poder de levar o delegado à prática de um crime e, portanto, dar início às investigações. E, por último, quando a pessoa chega até o delegado com a notícia de que acabou de cometer um crime e aí ele será autuado em flagrante, portanto, a lavratura do auto de prisão em flagrante é também uma modalidade de se iniciar uma investigação policial. E aqui a gente precisa recordar também dois pontos super importantes. O primeiro está relacionado às peças, os documentos, o nome desses documentos, o nome das peças que dão início às investigações. Nós temos a portaria baixada, a gente costuma falar baixar, tá? É quando o delegado faz a portaria, muito comum a gente usar essa expressão. A portaria que é baixada pelo delegado, ou a requisição do juiz e do Ministério Público, que a própria requisição já vai servir como documento que instaura esse inquérito policial. E por último, a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, toda aquela documentação relacionada ao auto de prisão em flagrante serve para documentar o início desse inquérito policial. E o segundo ponto também super importante, e isso, gente, é extremamente, não é pouco importante, é muito importante, porque a gente vai ter que começar a separar, fazer uma análise daquele crime que está sendo investigado. Porque se esse crime for de uma futura ação penal pública incondicionada, de qualquer maneira ele pode começar sem interferência ou pedido ou autorização da vítima tranquilamente, principalmente de ofício. Você pega o homicídio é uma ação, é um crime de futura ação penal pública incondicionada. O delegado não vai pedir autorização para os sucessores da vítima em hipótese alguma para dar início a essa investigação. No entanto, se este crime que vai ser apurado, se o delegado percebe, checa que esse crime é de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, exemplo, um crime de ameaça que é de pública condicionada e um crime de calúnia que é de ação penal privada, nesse caso o delegado não vai poder iniciar o inquérito, porque vai precisar da autorização da vítima. Lógico, se é a vítima que iniciaria a futura ação penal, não faz sentido ela também não dar o aval dela, a autorização para começar a investigação, que aliás antecede essa ação penal. Então eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso, combinado? Sabe o que é bem válido aqui? Vou dar uma dica. Leituras de artigos são sempre essenciais, né? Às vezes o que a gente fala não necessariamente que tá ali, ó, tutelado ou martelado por um artigo, mas tem coisa que a gente fala que tá muito claro em algum artigo. Então, um ponto importante do seu estudo relacionado ao inquérito policial é o artigo 5º, porque isso que a gente acabou de falar tá bem descrito lá nos seus incisos e também nos seus parágrafos, ok? Então, o artigo 5º é extremamente importante, porque é ele que inaugura toda essa compreensão relacionada ao inquérito policial. E agora, nós vamos dar sequência e você vai abrir aí o tópico 7, porque o anterior, o início do inquérito policial, estava relacionado ao tópico 6, e hoje no tópico 7, você vai colocar assim, ó, notícia do crime. Se você preferir, eu vou até colocar, falar aqui para você que é uma possibilidade que você tem também de falar uma expressão em latim utilizada também para isso que nós vamos conversar, que é a notitia criminis.
Estou falando da maneira que se escreve. Notitia criminis. Tudo com izinho. Que se fosse para a gente falar corretamente em latim seria noticia criminis. Ou, num claro e bom português, notícia crime, com hífen, tá? Notícia crime, tem um hífenzinho. Gente, o que é notícia crime? Vamos colocar o conceito dela então, a letrinha A nesse tópico 7. Conceito, muito fácil. Vamos ao pé da letra? É de fato a notícia de um crime. Mas aí a gente não pode conceituar usando as mesmas palavras do que eu gostaria de ser esclarecida, né? Então a gente pode conceituar a notícia crime como o meio pelo qual as informações chegam até o delegado. Informações, obviamente, da prática de um crime. Então, a gente conceitua a notícia criminis, ou a notícia crime, como o meio pelo qual a informação de um crime chega até a autoridade policial. Então, para começar, tá fácil. Notícia crime é como que o delegado vai ficar sabendo de um crime. Doutores, não tem, o delegado não tem bola de cristal, o delegado não tem como ficar o dia inteiro patrulhando na rua, essa não é a função dele, não tem como ele ficar patrulhando na rua e falar, tem crime, será que tem crime, será que não tem crime? Obviamente que não é assim que as coisas funcionam. Então agora nós vamos conhecer no tópico B as espécies de notícias do crime. Quando a gente conhece essas espécies, a gente fica sabendo com mais clareza como que essa informação vai parar lá, ó, em cima da mesa do delegado. E aí facilita a instauração do inquérito. Facilita não, né? Possibilita a instauração de inquérito policial. Você coloca aí B.1, você vai colocar notícia crime, deixa eu só pegar aqui o meu roteirinho, direta ou espontânea ou de cognição imediata. Partidazinha técnica chata, né? Eu vou repetir. O B.1, ou seja, a primeira forma que tem para o delegado tomar notícia tomar informação acerca da prática de um crime é a notícia crime direta ou espontânea ou de cognição imediata. Tudo sinônimo. Se eu falar notícia crime direta, é a mesma coisa eu falar notícia crime de cognição imediata ou é a mesma coisa eu falar notícia crime espontânea. Essa notícia crime ocorre quando o delegado, por si próprio, toma conhecimento da ocorrência de um crime. Não há intermediário. Ele fica sabendo da prática de um crime. E como que ele fica sabendo da prática de um crime se ele não sai fazendo patrulha pela cidade para tomar conhecimento dessa prática de um crime? Simples de eu te explicar isso. Quando o delegado vai investigar um crime, pode ser que no meio do caminho ele acabe descobrindo outro crime. Ora, quando ele está investigando uma associação criminosa que está cometendo um crime de tráfico de drogas, por exemplo, vocês podem ter certeza, se for realmente uma associação ou uma associação criminosa, ou aquela associação do 288, a antiga quadrilha ou bando, vocês podem ter certeza que só o tráfico de drogas não vai ter. E aí, de repente, o que eles descobrem? Que eles estão também portando armas, que eles cometeram um roubo, que eles cometeram um furto, que no meio do caminho também teve um problema mais sério relacionado a um homicídio. E aí, no seu próprio trabalho, o delegado toma conhecimento. Então, essa primeira notícia crime que você anotou aí, que é a direta, ou cognição imediata, ou espontânea, é quando o delegado, por si próprio, ele toma conhecimento da prática de um crime. E lembre-se, se for um crime de ação penal pública incondicionada, ele imediatamente vai investigar este crime também, independentemente da manifestação da vítima. Vamos para a segunda espécie de notícia crime. Aí eu tenho a indireta ou provocada ou de cognição
imediata. Repetindo, você vai colocar aí no B.2, indireta ou provocada ou de cognição imediata. Nessa modalidade de notícia-crime, o delegado toma conhecimento da prática de um crime por intermédio de alguém ou de algum documento. O delegado toma conhecimento da prática de um crime por intermédio de alguém, um terceiro, ou de algum documento. Olha os exemplos como são fáceis. Você mesmo já deve estar imaginando aí. Como é que o delegado toma conhecimento por intermédio de alguém? Quem é esse terceiro? Quem que é o melhor terceiro? Quem que é a melhor pessoa para ir lá na delegacia e falar, aconteceu esse crime? A própria vítima. Lembra que ela também pode requerer instauração de inquérito? Quando ela requer a instauração de inquérito, o delegado acabou recebendo uma notícia-crime indireta, provocada ou de cognição imediata, expressões que são sinônimas, tudo bem? Alguns doutrinadores usam algumas expressões, outras preferem outros. O código não trata dessa matéria, tá? Isso é uma construção doutrinária. Afinal de contas, todo mundo sempre pergunta assim, né? Mas como é que o delegado fica sabendo de um crime? Como é que ele fica sabendo? O veículo principal chama-se notícia-crime. É que ela se subdivide. Nós já vimos a primeira, B.1, e agora a gente já anotou o B.2. Vale só registrar o exemplo de qual é o documento que informa para o delegado a prática de um crime. O boletim de ocorrência tem exemplo melhor do que o próprio boletim de ocorrência? Lavrado pela polícia militar, encaminhado até o delegado, chega lá na mesa dele, ele toma conhecimento da prática de um furto que aconteceu no supermercado, imediatamente o que ele pensa? Furto é de ação penal pública incondicionada. Sabe o que significa? Não precisa da autorização da vítima. Para nada, eu mesmo já vou iniciar esse inquérito. E aí ele baixa a portaria e começa o inquérito policial. Viu como é que a gente consegue agora ir encaixando essas situações que nós estamos estudando? Nós estudamos, então, como que o inquérito inicia, o documento que é lavrado, e agora a gente está estudando como que o delegado toma conhecimento do crime. E a terceira modalidade de notícia-crime, B.3, é a de cognição coercitiva. De cognição coercitiva. Essa notícia-crime de cognição coercitiva ocorre numa única situação, quando há prisão em flagrante. Ocorrendo a prisão em flagrante, essa pessoa é encaminhada à presença do delegado, que toma conhecimento da prática do crime. Claro que se ele foi preso em flagrante é porque cometeu o crime. O delegado toma conhecimento da prática desse crime e vai investigar, vai iniciar a investigação rapidamente se o crime for de ação penal pública incondicionada. Jamais vou esquecer de martelar isso para vocês. Porque se o crime for de ação penal pública condicionada ou privada, vai precisar da autorização da vítima para seguir com o flagrante e principalmente para iniciar a investigação, ok? Então, quando alguém é levado até a presença do delegado de polícia com a notícia de que acabara de cometer um crime e essa pessoa foi presa em flagrante, o delegado, portanto, acabou de tomar conhecimento de um crime por meio do que se chama notícia-crime de cognição coercitiva. E para encerrar esse tópico, 7, você vai colocar o B.4, que é a última modalidade de notícia-crime ou notícia criminis, que é a notícia-crime inqualificada. Inqualificada ou, olha como vai ser fácil, por esse sinônimo que eu vou te dar, você já vai matar a charada e já vai saber do que a gente está falando. Notícia-crime inqualificada ou delatio criminis anônima. Fácil, hein? Quer que eu repita? Eu sei que você quer que eu repita. Eu já imaginei que você quer que eu repita. Apesar de você poder voltar esse vídeo, eu sei que você quer que eu repita.
Notícia crime de cognição inqualificada ou delatio, escreve com T, delatio criminis anônima. É a famosa denúncia anônima. Que maneira mais trivial de começar uma investigação do que a tal da denúncia anônima, a galera que liga lá no 181, ó, meu vizinho, ó, eu vi uma pessoa na rua assim, assim, assado, ó, eu vi uma pessoa pulando o muro, eu vi uma pessoa arrombando o portão lá do supermercado, da padaria, a tal da denúncia anônima. Agora a gente tem que fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte, tem que tomar um pouco de cuidado aqui. O fato do delegado receber esse tipo de notícia-crime, por si só, não faz com que ele imediatamente baixe uma portaria e comece as investigações. É preciso que o delegado cheque o mínimo de veracidade que essa notícia de cognição inqualificada ou que essa denúncia anônima está que ela possui. Tem que ter um mínimo de credibilidade, não credibilidade, mas tem que ter um mínimo de indícios de que realmente aconteceu um crime. O dia que você for delegado ou delegada, você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. E aí eu vou colocar você nesse papel já agora. Não é porque você está lá na sua delegacia que a sua equipe recebeu uma notícia anônima que você vai virar para o computador, vai baixar uma portaria e falar, já vou começar esse inquérito. Não. Você vai pedir para o seu pessoal ir para a rua, fazer um mínimo de investigação, uma campana, rondar, dar uma olhada no lugar, ver se realmente tem algum elemento um pouco mais concreto para poder dar início a essa investigação, por razões óbvias, né, doutor? Porque notícia anônima pode, infelizmente, por trás, pode existir o tal do trote. Mas saibam vocês que a notícia anônima é, sim, um veículo de informação para que o delegado saiba do crime e, sabendo do crime, inicie essa investigação. Beleza? No que diz respeito à notícia crime, então são essas 4 que nós temos. Vamos seguir para o nosso tópico 8 e agora nós vamos falar de uma etapa extremamente importante. Coloca aí como tópico principal, como título principal desse tópico 8, indiciamento. Indiciamento. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Eu já usei as variáveis dessa palavra com vocês em sala de aula, quando a gente fala assim, o indiciado, o delegado quando ele for indiciar. Vamos então entender 2 coisas super importantes em relação a isso. Vamos abrir mais um tópicozinho A. No que consiste o indiciamento? É um ato privativo da autoridade policial, na qual ela expõe circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à autoria. Põe um ponto e vírgula aí para a gente seguir, para fazer uma outra visão do indiciamento. Ou seja, é quando o delegado formalmente atribui a autoria do crime que está sendo investigado a alguém. Então, o delegado, formalmente, ele vai atribuir a autoria do crime que está sendo investigado a alguém. Porque até então, o delegado começa a fazer uma investigação e as investigações, algumas vezes, doutores, ela começa às cegas. É claro que isso acontece. Um exemplo. Foi encontrado um cadáver em determinado local. Quem matou? Quem que colaborou para esse homicídio? Primeiro, né? Será que é homicídio? Será que é latrocínio? Será que foi uma morte realmente... Será que tem crime por trás dessa morte? Não, tem que a pessoa tá com a cabeça machucada. Não, ela pode ter caído, batido com a cabeça. Não, mas ela tá com uma perfuração de arma de fogo. Opa! Por isso que entra a investigação. Primeiro, para saber qual é o crime. Pode ser suicídio, pode ser homicídio, pode ser latrocínio,
pode ser uma lesão seguida de morte, é mais incomum, né, nessas circunstâncias, mas enfim. Então, assim, o delegado, obviamente, primeiro ele vai ter que fechar esse mapa aí, ele vai ter que montar esse quebra-cabeça para saber qual crime é. Às vezes tá fácil saber qual crime que é, furto, roubo e tal. Agora, e a autoria? Tá fácil de ser detectado? Ah, tá fácil. Ah, então se tá fácil, eu vou indiciar o sujeito. O delegado vai indiciá-lo, ou seja, vai apontar a autoria em relação a ele. Não tá fácil apontar quem é o autor? Vai seguir as investigações, mas, por exemplo, o delegado tem 5 suspeitos. Eu chamo eles de suspeitos ou investigados. A partir do momento que a investigação ficou mais madura, ou se de cara o delegado já pôde constatar quem de fato foi o autor daquele crime, aí o delegado já vai, portanto, fazer o indiciamento. Portanto, indiciar é atribuir formalmente a autoria do crime a um determinado sujeito. Vamos seguir falando de indiciamento no próximo vídeo. Fica comigo e segue comigo aqui. Logo, logo a gente volta.